Oi, Maria. Falou de uma possibilidade de trabalho. Se continuar disponível, me interessa. Mônica? Sim. Eu sou o Victor Solero, o produtor. Fátima não se resume a umas aparições que aconteceram há mais de um século. Esta história de Fátima não é uma história do acaso. Esta história de Fátima é uma relação causa e efeito. E que tem uma história ao nível mundial e tem uma história de 3 personagens fascinantes. Me fala por que você quer fazer esse filme. Para mim, a chave está nas mensagens da Virgem aos pastorinhos e as consequências disso, se estas não forem postas em prática. Durante a Guerra Fria, tínhamos um autêntico medo e perigo de outra guerra mundial. Deus quer nos salvar de nossos erros e por isso nos envia a Virgem. Aliaga não pediu perdão ao Papa. Você tinha que ter morrido. Me explica o terceiro segredo de Fátima. Quando rezamos, mudamos o rumo da história. Assim, de repente, a queda da União Soviética quase como um milagre. O Estado Islâmico está assaltando igrejas, destruindo templos no Iraque, na Síria. Devemos, pois, rezar a Maria. No final, meu imaculado coração triunfará. Não sabemos a data precisa, mas estamos convictos de que chegará. Fátima, o último mistério.
São estes cuidados, cuidados de mãe, que aos filhos perdidos salvar assim vem. A 13 de outubro, aos 3 disse adeus, e a Virgem Maria Dá-se a cada dia viver para amar, morrer para que o outro viva, não por mais barreiras, um dom quero ser para ti. Dá-se a cada dia viver para amar, morrer para que o outro viva, e não por mais barreiras entre eu e você, um dom quero ser pra ti. Participar da mesma mesa, partilhar da mesma vida, a unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. Participar da mesma mesa, partilhar da mesma vida, a unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. Dá-se a cada dia, dá-se a cada dia viver para amar, morrer para que o outro viva, e não por mais barreiras entre eu e você, um dom quero ser pra ti. Participar da mesma mesa, partilhar da mesma vida, a unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. Participar da mesma mesa, partilhar da mesma vida, a unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. Você que está entrando conosco pelas redes sociais, vamos iniciando nossa noite de formação. Vá convidando outras pessoas, vá entrando nas redes sociais, buscando a outras pessoas para participar desta nossa noite de formação sobre os domingos da Páscoa. Vamos lá. Dá-se a cada dia viver para amar, dá-se a cada dia viver para amar, morrer para que o outro viva, e não por mais barreiras entre eu e você, um dom quero ser pra ti. Dá-se a cada dia, dá-se a cada dia viver para amar, morrer pra que o outro viva, e não por mais barreiras entre eu e você, um dom quero ser pra ti. Participar da mesma mesa, partilhar da mesma vida, a unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família.
participar da mesma mesa, partilhar da mesma vida. A unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. Sejam bem-vindos, meus irmãos. Já muita gente entrando, dizendo boa noite, padre. Deus te abençoe e te guarde. Obrigado. Boa noite, né? Chamando aí a namorada, o vizinho, a vizinha, os amigos, né? A participarem conosco dessa live, não é? De formação desses domingos pascais. Dá-se a cada dia, vamos cantando e nesse canto já rezando, colocando o nosso coração diante do Senhor. Juntos assim. Dá-se a cada dia viver para amar, morrer para que o outro viva, e não pôr mais barreiras entre eu e você. Um dom quero ser para ti. Dá-se a cada dia viver para amar. Dá-se a cada dia viver para amar, morrer para que o outro viva, e não pôr mais barreiras entre eu e você. Um dom quero ser para ti. Participar da mesma mesa, partilhar da mesma vida. A unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. A unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. A unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. A unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. Muito bem, já queremos entrar aqui, já desde já, acompanhando as pessoas que estão entrando. Você pode utilizar suas redes sociais para convidar outras pessoas pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelas redes sociais que nós temos. Vamos ver se a gente dá uma aceleradazinha, Douglas. Vamos lá? Dá-se a cada dia viver para amar, morrer para que o outro viva, e não pôr mais barreiras entre eu e você. Um dom quero ser para ti. Dá-se a cada dia, vamos cantando juntos. Dá-se a cada dia viver para amar, morrer para que o outro viva, e não pôr mais barreiras entre eu e você. Um dom quero ser para ti. Participar da mesma mesa, partilhar da mesma vida. A unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. Participar da mesma mesa, partilhar da mesma vida. A unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. A unidade nos leva aqui. A unidade nos leva a ser irmãos. Que bom é ter uma família. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciando essa formação. É a terceira formação já, né, desses domingos pascais. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado,
e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo nosso Senhor. Amém. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos, não é? Eu costumo dizer que esse momento de direção espiritual, de partilha dos evangelhos dos domingos, não é? Esse ano a igreja está meditando, na verdade a igreja está vivenciando o ano A. É Mateus, portanto, que predominará, não é? O evangelho de Mateus que nós iremos escutar, né? Com maior frequência nos domingos, não que seja o único, mas iremos escutá-lo com maior frequência neste ano, que terminará na festa de Cristo Rei em novembro. Iniciamos no Advento, terminamos na festa de Cristo Rei, não é? E claro de que nós estamos felizes, não é, por estarmos aqui hoje, não é, fazendo com que a gente medite na palavra de Deus, porque nós estamos aqui para meditar a palavra de Deus. Eu sei que são muitas as pessoas que possivelmente diriam: padre, preciso muito falar com o senhor. E eu hoje, nessa direção espiritual, eu disse: você precisa muito dar aos seus ouvidos o retorno da boca de Deus, né? Às vezes nós precisamos falar muito com as pessoas e descarregar sobre elas aquilo que foi nossas atitudes imprudentes. Mas aquilo que é mais prudente hoje, muito embora que conversar com alguém sempre alivia, é mesmo a procura de alguém ter consciência se a boca de Deus se encontra nos nossos ouvidos. Porque poderá passar somente de um paliativo de alguém que descarregou o que queria, mas que continuará com as feridas, né? Com as dificuldades ainda do coração. Então, devolver aos nossos ouvidos a boca de Deus é o primeiro passo, né? É o primeiro passo. E o segundo passo, claro, que é esta obediência à voz de Deus, né? A obediência à voz de Deus. Quando nós não obedecemos, quando tiramos a boca de Deus dos nossos ouvidos, hoje ou amanhã reivindicaremos o ouvido de alguém para colocar aquilo que foram nossas tristezas, né? Então, muito bem. Então, vamos meditar nisso. Então, hoje, há 3 domingos, há 3 terças-feiras, nós meditávamos sobre o Evangelho de Maria Madalena. A gente lembra do Evangelho de Maria Madalena. Terça-feira passada, nós meditamos sobre o Evangelho que descreve a aparição de Jesus à comunidade dos 10. Tomé não estava. Depois de uma semana, Tomé crê porque Jesus aparece, não deixa Tomé de fora. E o evangelho que nós meditávamos ainda terça-feira, nós meditávamos 2, hoje também pretendo meditar os 2 evangelhos, mas a semana passada, outra que o evangelho de Tomé, meditamos também os discípulos de Emaús. Hoje nós vamos meditar o evangelho do domingo do Bom Pastor e vamos meditar a promessa de Jesus de estar conosco para sempre, né? Que é o 5º domingo da Páscoa. Vamos meditar hoje o 4º domingo da Páscoa e o 5º domingo da Páscoa. De forma que nessas direções espirituais, a primeira coisa é o exercício vamos dizer assim, o exercício dessas terças-feiras é fazer com que eu perceba que a boca de Deus está no meu ouvido. E por isso que muitas pessoas que acorrem às terças-feiras para essa formação, trazem consigo papel, caneta, Bíblia, não é? Para ir anotando, para depois durante a semana ir rezando com essa palavra, percebendo a presença de Deus e de como, portanto, nós precisamos nos comportar na nossa vida cristã, não é? Então, isso. E hoje nós vamos meditar o evangelho do 4º domingo da Páscoa, né? Então, você pode colocar aí no seu caderninho de anotações, o evangelho é João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Né? João 10, de 1 a 10. Esse é a nossa primeira meditação hoje de formação, voltando um pouquinho, não é? Depois de meditada Maria Madalena, Tomé e os discípulos de Emaús, meditamos na figura do bom pastor, em João Evangelista, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Isso. Muito bem, vamos lá ler, diz assim: naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta,
mas sobe por outro lado, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Mas não seguem a voz de um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não as escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, minha gente. Primeira coisa, né? Nós estamos meditando. Que pena que você que não participou das outras formações da terça-feira, você pode acorrer ao canal. Ainda estão lá, acredito, né, Pascom? Estão lá gravadas? Então, a Pascom confirma de que estão gravadas as formações da primeira terça-feira com Maria Madalena, da segunda com Tomé e os discípulos de Emaús, e para você que está participando pela primeira vez, vale a pena dar uma olhada nas outras formações. E para quem já escutou e quer escutar de novo, não é? Então, é sempre palavra de Deus. Mas esse quarto domingo é bonito porque a igreja tem 3 anos, né? Ano A, ano B, ano C. Para cada ano, um evangelista. João, portanto, entra nas solenidades no decorrer desses 3 anos, né? Mas todo ano litúrgico, o quarto domingo, sempre é concedido a passagem do Bom Pastor. Não é? É sempre concedida a passagem do Bom Pastor. Então, todos os anos na Páscoa, o quarto domingo é deixado para ser lido o Evangelho do Bom Pastor. É tanto assim que a igreja compreendeu que todo domingo quarto da Páscoa se lia o Bom Pastor e colocou nesse domingo o dia de oração pelas vocações sacerdotais e religiosas. Então a primeira coisa, né, é o domingo do Bom Pastor. Eu antes, claro que esse ano eu não peguei essa homilia, mas em outros momentos eu preguei. Às vezes eu ficava imaginando, primeiramente, o porquê intitulam de Bom Pastor. Precisaria o pastor escutar de nós ovelhas que ele é bom? Acho que isso que é a pergunta. Jesus precisaria escutar de nós que ele é bom? Uma vez alguém chegou para Jesus e disse: bom mestre. Aí Jesus dispensou aquele elogio e disse: olha, bom só o Pai. Mas quando nós olhamos para Jesus e o intitulamos de bom, Jesus teria alguma necessidade de escutar da nossa parte de que ele é bom? E o porquê o Evangelho o trata assim? A primeira coisa, minha gente, o pastor ficará sempre feliz, não com o elogio que nós, não é, concedemos a ele de bom, porque ele é bom, né? Ele é bom. Mas a felicidade do pastor é ver de que as ovelhas também são boas. É de que se o pastor é bom, conseguimos absorver na nossa vida a bondade dele. Porque é uma desconfiguração, é uma anomalia perceber o bom pastor e as ovelhas mais. Então, se Jesus é o bom pastor, então uma coisa eu preciso, não é ter consciência, é de que a bondade do pastor deve ser uma conquista minha como ovelha. Ao contemplar o pastor, alguma coisa desse pastor eu preciso assumir da minha vida. E a primeira coisa que eu preciso assumir é a bondade dele, não é? Nos libertar, pedir a Deus a libertação da perversidade, da imoralidade, não é? Então o primeiro ponto que eu coloco, não é? O primeiro ponto que eu coloco é justamente esse, não é? Porque Jesus é o bom pastor,
para que, nos atraindo enquanto ovelhas, consigamos enxergar a sua bondade e assumi-la na nossa vida. Então, se Jesus é o pastor que me conduz, consigo transparecer e projetar os rastros desta bondade no meu dia a dia? Os rastros dessa bondade são perceptíveis nos meus gestos, na minha forma de falar, na forma com que me aproximo das pessoas, na forma com que começo uma conversa com alguém, né? Sem malícia, sem interesses. Será que enquanto ovelhas deste redil do qual nós julgamos fazer parte, será que a bondade do pastor é algo que as pessoas também conseguem enxergar? Porque se dizemos que o pastor é bom, é porque enxergamos, não somente sentimos, mas enxergamos a sua bondade. As pessoas, além de sentirem, as pessoas conseguem enxergar a bondade que há em nós. Pois bem, esse é um primeiro ponto, não é? Porque Jesus é bom pastor, não é que ele se deleite nos elogios que vamos citar a ele. É para que cada elogio que a ele oferecemos, sejamos fascinados também em buscar estas virtudes para nós. O pastor virtuoso que torna as ovelhas virtuosas, né? Ou seja, o pastor cheio de virtudes, do qual convoca as ovelhas a também serem virtuosas. Então a primeira pergunta que eu faço é: você é uma mulher e um homem virtuoso, né, de virtudes? E uma delas é a bondade, né? Uma delas é a bondade. Então fica aí, não é, o questionamento essa semana para que a gente reze, perguntando se você é um homem e uma mulher virtuosos, né? Somos virtuosos? Então, primeira coisa, né? Depois entrando aqui no Evangelho, né? Porque eu fiz aqui uma introdução. Entrando no Evangelho, diz assim: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado, é ladrão. Primeira coisa, Jesus fala para nós da realidade de um ladrão que possivelmente possa entrar por uma parte, né, do redil. Jesus, portanto, nos instrui de que o ladrão é uma realidade. Então, como ovelhas, gente, nós não podemos. Depois, uma vez teve uma pessoa que chegou para mim e sabia que depois eu atendia alguns casos de exorcismo. E alguém chegava perto de mim para dizer: ah não, Padre Fábio, essa coisa de exorcismo não existe. Hoje a psicologia já explica que é esquizofrenia, que é... É como que se a psicologia, no juízo daquela pessoa, explicasse que tudo aquilo que até mesmo que Jesus falava sobre demônios, sobre a força do mal de um ladrão, fosse mentira, porque seria uma projeção dos meus pensamentos, ou seja, seria uma percepção subjetiva minha, né, de uma patologia, de um desequilíbrio mental. Ou seja, o mal não seria nada mais do que uma projeção da minha mente. E nós sabemos, minha gente, e a igreja ensina de que não é assim. O mal é uma realidade, o ladrão é uma realidade. Não é que sua casa esteja sendo assaltada e você escutando os barulhos dizendo: não é um ladrão que está entrando, não, é coisa da minha cabeça. Depois o ladrão entra, rouba tudo, vai embora, e depois você fica olhando para as coisas roubadas e diz: foi coisa da minha cabeça. Não foi, foi um ladrão que entrou, né? Não sejamos tolos, né? Depois você fica lá, né, dizendo: é coisa da minha cabeça, escutando a casa sendo arrombada, escutando tudo, podendo tomar, portanto, uma intervenção. Não, porque é coisa da minha cabeça. Não é. Tem coisa que é coisa do nosso juízo, mas o ladrão que Jesus está dizendo aqui não é coisa do nosso juízo, não, é uma realidade. É ladrão e assaltante, não é? Então, uma coisa de que acontece, qual é a primeira missão do pastor? Então a pergunta agora que nós fazemos é essa. Primeiro, Jesus concede, não é, que sua bondade seja uma marca d'água também nas ovelhas. Em segundo lugar, o ladrão é uma realidade, não é uma projeção do nosso juízo. É por isso que é sempre bom ir a um sacerdote, conversar com ele, não é? E depois perceber na conversa, na direção espiritual, sobre algumas coisas que possa ser que esteja assim, sofrendo alguns tipos de abatimento, de violências maléficas, malignas. Elas existem, né? Elas existem, elas estão lá.
Não é que agora tudo que a gente for acontecer de mal é o demônio. Não é que a gente vai agora entrar num delírio, não é, de colocar a culpa no demônio em todas as coisas, mas que é uma realidade existente, não é? O mal é uma realidade que está aí para 3 finalidades que nós vamos dizer no final aqui do Evangelho. Qual é a primeira missão do bom pastor? Não é? Quando a gente lê esse Evangelho, a primeira missão do pastor é chamar as ovelhas pelo nome. Eu acho bonito, gente, porque não é alguém que chama a gente, não é, no aglomerado, não é, na multidão abstrata, não é? É alguém que chama a pessoa, não é? É como um ator. Vocês já viram esses atores que cantam, não é? Essas lives, né, que depois ficam passando, enchendo o nosso celular para que a gente participe. Vocês já viram que eles estão num palco, tem uma multidão. E por algumas vezes eu escutei esses cantores dizendo assim: eu amo vocês, né? Mas eles não sabem quem são vocês. Se eu estivesse naquela multidão, naquele show, e escutasse uma cantora muito famosa lá no palco, né, dizendo: eu amo vocês, Jesus está sobre um palco, o palco do redil, e olhando para o mundo. Ele não diz: eu amo vocês, ele diz: eu te amo, Fábio, eu te amo, Israel, eu te amo, Almir, eu te amo, Júnior, eu te amo, Douglas, eu te amo. Deixa eu pegar aqui. Eu te amo, Helenita, eu te amo, Ana Paula, eu te amo, Joana Dark, né? Jesus olha para nós e não nos trata como a multidão. Jesus nos trata individualmente. Só que tem uma coisa, gente: Jesus chama as ovelhas pelo nome, mas ele não obriga nenhuma ovelha a respondê-lo. E aí está um amor escancarado de Deus, né? Porque ele sabe que as ovelhas são suas, mas concede às ovelhas a liberdade de responderem ou não. As que responderem farão parte do seu redil. E aí, gente, o fato de que às vezes nos sintamos mal ou perseguidos não está no fato de que Deus esteja castigando. Às vezes a gente escuta muitas pessoas dizer que isso é castigo de Deus. E em todas as vezes, não é em algumas vezes não, em todas as vezes nunca é castigo de Deus. É porque fazem parte do redil das ovelhas aqueles que respondem ao pastor que nos chama pelo nome. Aqueles que responderem ao chamado do pastor pelo nome, esses farão parte do meu redil. Ou seja, o me sentir chamado e escolhido passa pelo esforço de dizer: eu quero, eu digo sim. Não é como uma mulher que é violada, não é porque alguém a pegou à força. Não é como alguém que depois é chantageado em realizar determinadas coisas, não é? Sem a ferramenta da liberdade, não é? De dizer não. É uma chantagem. Jesus não nos chama para fazer chantagem. Jesus nos chama nos convidando a sermos discípulos do amor. Não é? E quem quer amar, gente, responde a esse pastor. Os que querem amar de verdade, os que querem amar livremente, responde a esse pastor. Então, não é? É importante isso, não é? Ou seja, responder a esse chamado. É interessante porque depois o Evangelho diz assim: e depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente. Porque o Evangelho fala de que Jesus sai, não é? Vocês sabem que Jesus está dentro de um contexto judaico, em que o Messias e as promessas de Deus era para o povo judaico. O porquê Jesus sai? Porque a lei do amor não é somente para o judaísmo, a lei do amor é para o mundo. Então, por que Jesus sai daquele aprisco? Para caminhar pelo mundo, recolhendo as ovelhas que são suas e depois conduzi-las a um outro aprisco.
que nós iremos celebrar desse domingo que vem a 8. A realidade da ascensão do Senhor é a sua condução agora a nos levar para o céu. Então, por que eu ficava às vezes olhando para esse texto bíblico e dizendo, mas por que o pastor sai do aprisco com as ovelhas? E aí está, gente, a descoberta de que existiam ovelhas dentro daquele aprisco, existiam, mas existem outras que são minhas, eu preciso ir ao encontro delas. Mas Jesus não vai deixar ovelha nenhuma, vai pedir que elas o sigam para ver a aventura de recolher outras ovelhas que não o conhecem, para este redil, do qual nos conduzirá para junto de Deus eternamente. Então é muito bonito, não é? Essa imagem de Jesus saindo do redil, como que olhando para aquele povo judeu e dizendo, o amor que Deus quer derramar não é só sobre vocês não, muito embora que vocês são os filhos da promessa, este amor é para sempre. Vocês lembram da discussão de Pedro e Paulo, né? Iremos pregar para os circuncidados, ou seja, para os judeus, ou para o helenismo, ou seja, para os pagãos? E há um debate muito grande, se chama até Concílio de Jerusalém, muito embora que depois não é entendido como um concílio ecumênico, porque depois a igreja tem 21 concílios que não entra o Concílio de Jerusalém, mas se fala de uma primeira reunião apostólica para decidir se a palavra que Jesus mandou anunciar era somente para os judeus ou também para os pagãos. Paulo lembra, ele disse, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, onde você vê um bispo, onde você vê um padre, ali é a presença de Jesus que continua a sair pelo mundo a recolher as ovelhas e a conduzi-las e a arrediá-las para o céu. Por isso que a gente reza pelos padres, por isso que essa semana é a semana das vocações sacerdotais e religiosas, porque esses homens receberam a configuração desse pastor, que é a imagem visível para aquela comunidade de Jesus que está caminhando, porque é Jesus que batiza, é Jesus que realiza os matrimônios, é Jesus que celebra a Eucaristia, é Jesus que vai ungir os doentes. Quem é o padre? É Cristo que vai fazendo o exercício, não é, de conduzir, de arrebanhar e de cuidar. Conseguimos ver neles a imagem de Jesus que sai do redil para conduzir aquelas que são suas e que não estão ainda no redil. Que bonito, né? Então, gente, o convite que Jesus faz é para todos. Nos chama para sermos discípulos do amor, nos chama para sermos discípulos do encontro. Jesus quer também fazer-nos ver, ou seja, quantas ovelhas feridas que serão cuidadas e colocadas junto das outras. Depois o Evangelho do Bom Pastor continua dizendo, mas elas não seguem a um estranho. Então, o que é o estranho, gente? Né? Por que elas não seguem o estranho? O ladrão é aquele que mente, o estranho é aquele que mente. Você já viu? Por que as ovelhas escutam a voz de Jesus? Por que elas escutam? E aqui está a experiência, né? Porque Jesus não mente. A boca de Jesus está cheia de verdade. Ninguém quer escutar uma pessoa mentirosa. Quando a gente escuta uma pessoa mentirosa, a gente automaticamente, né, pode até ser... Há aqueles que são educados e que escutam até o fim e saem sem dizer nenhuma palavra, porque também não querem se posicionar, porque entendem que era uma mentira. Mas é verdade que a gente não dá crédito à boca de uma pessoa mentirosa. Que crédito eu daria ao ladrão e ao assaltante? Então, o que é estranho para o ouvido da ovelha é de que a boca do seu pastor está tão carregada de verdade que toda e qualquer mentira soa estranho aos ouvidos da ovelha. O porquê é que depois nós precisamos nos confessar? Porque acabamos percebendo, dando ouvidos à mentira e caindo nas artimanhas e nas emboscadas da mentira. Por isso que nós acorremos ao sacramento da confissão, para nos reconciliar com a voz de Deus, uma vez que a gente quase que se matrimoniava com a voz do demônio, com a voz do assaltante, com a voz do ladrão. É bonito, gente, essa passagem da Sagrada Escritura, não é? Não dar ouvido àquilo que é estranho, né? O que tem sido estranho para nós?
não é? O que tem sido estranho, não é? O que tem sido estranho para nós? Então, perceber as coisas estranhas, gente, que não nos preenche. Não dar ouvidos, né, ao inimigo. Não dar ouvidos né, às artimanhas do inimigo de Deus. Não dar ouvido, né? É estranho. Às vezes a gente se percebe alimentando, não é, coisas estranhas na nossa vida, que não fazem parte. Não nos torna seguidores do amor, são interesses, né? Não nos torna seguidores do amor. Então aqui Jesus diz perfeitamente, elas não conhecem a voz dos estranhos. Agora, como é que as ovelhas conseguem? Ô padre, às vezes eu estou rezando, eu não conheço se é a voz de Jesus ou é da minha consciência. Meu irmão, olha, deixa eu dizer uma coisa a vocês. O problema é seu, não é de Jesus. Jesus fala claro. O fato de que você põe em dúvida se é Jesus ou não é a sua pouca intimidade. Porque quem tem intimidade, gente, não é artificialidade não. Quem tem intimidade com o Senhor, sabe quando a ordem vem do Senhor. Porque quando Deus diz alguma coisa para nós, Ele diz tão fortemente, e a alma íntima de Deus se enche tanto da alegria daquela mensagem no coração, que Deus se encarrega de não pôr no nosso coração nenhum tipo de dúvidas. Então Deus não põe dúvidas no nosso coração. Sentimos que é Ele, não é? Se eu escuto a voz de uma mulher, eu claro que vou entender de que essa que está me chamando é a minha mãe. E eu não terei nenhum tipo de dúvida. Não terei nenhum tipo de dúvida. Por quê? Porque conheço o timbre da sua voz, a tonalidade, a firmeza com que ela me chama, não é? Não sairei perguntando, será que é minha mãe? Não, eu terei consciência. Por quê? A intimidade, não é? Se tem 3 ou 4 tipos de vozes muito parecidas, saberei sim interpretar qual é a dela. Às vezes a gente fica com as dúvidas, quando uma alma fica com dúvida, se Deus está falando com ela ou não, a primeira libertação que essa alma precisa é das vozes que ela autorizou a falarem dentro dela. Ou ela deixa com que essas vozes todas se calem, ou ela se deixará vencer pela dúvida, por não escutar a voz de quem ela deveria escutar. Vocês sabem o que foi que aconteceu no final desse evangelho? Jesus disse assim, possa ser que seja o seu caso agora com essa minha explicação. Jesus contou-lhes esta parábola, ou eu posso dizer assim, Padre Fábio explicou até agora a palavra do bom pastor, e Jesus diz assim no versículo 6, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Ou seja, Jesus percebe que eles continuam ainda confusos. Eu vou citar um exemplo, né? Os músicos, tem muitos músicos que hoje já têm uns aplicativos, não é? Mas até 10, 20 anos atrás, que não tinha esses aplicativos, existia um aparelho para afinar violão chamado diapasão, não é? O diapasão é um aparelho, não é? Um instrumento que nós utilizamos para que soprando a gente sintonize, harmonize o tom, não é? Mi, da primeira corda do, não é? Mi, si, sol, ré, lá, mi, não é? Ou seja, as cordas do violão, são esses nomes que elas levam. Então, a nota mi, saída do diapasão, precisa estar em conexão com aquela primeira corda. Eu vou dizer que eu nunca fui muito bom de utilizar o diapasão. E às vezes, gente, eu dizia, meu Deus, está parecido. Aí ia para a segunda corda, mi, si. Ia para a terceira, sol. A outra, ré. A outra, lá. A última, mi. E no meu juízo estava muito bem afinados, mas quando eu colocava uma nota e, né, quebrava lá os dedos nas cordas, percebi que estava desafinado. E isso se dá só por um motivo.
porque em algum instante eu pensei estar escutando o diapasão e não escutava. Porque se eu tivesse escutado bem, eu teria colocado o som da corda igual ao som do diapasão. Se o som da corda não ficar igual ao do diapasão, o violão sempre vai ficar desafinado. Sabe por que existem ovelhas desafinadas? Porque o nosso ouvido não está sintonizado com o diapasão da boca de Deus. Deus fala e o nosso ouvido vibra uma outra situação, causa desarmonia, não é? Vai causando, não é, desarmonia. Eu tinha um professor quando eu estudava em Roma que nos ensinava música sacra, não é? O diapasão deles eram dois tipos, como se fossem dois garfos assim, e ele tocava assim na mesa e colocava no ouvido. E ele dizia: a nota que eu estou escutando desse diapasão agora é Lá. Era incrível como tinha o ouvido aguçado, né? Às vezes nós estávamos ali, tinha um seminarista que estava ali sussurrando, e ele olhava e dizia: esse seu sussurro é nota Sol, né? E era Sol, o ouvido, sabe, aguçadíssimo. O porquê precisamos ser almas íntimas de Deus para ter os nossos ouvidos aguçados quando esse diapasão falar. A nossa vida entrar em conformidade total com o Mi que sair da boca de Deus. Quando um estranho fala, acontece desordem como umas cordas que foram afinadas sem escutar bem o diapasão. Mesmo que o diapasão tenha sido utilizado, elas vão ficar desafinadas. Há a pessoa, há o diapasão, há o instrumento, mas continuará desafinada porque falta uma coisa: ouvido, não é? Sentir com a alma, escutar bem, escutar bem. O Evangelho conclui, Jesus contando uma outra parábola, porque os discípulos não entenderam nada, os ouvidos deles estavam desafinados. O diapasão, Deus dava uma nota e eles escutavam outra, não é? E é preciso calar. Uma pessoa que vai afinar um violão, gente, a primeira coisa que ela precisa é de silêncio. Ela não vai pegar um diapasão para afinar um instrumento cheio de outros ritmos tocando, não. Às vezes nós forçamos uma intimidade com Deus por não querer e não conseguimos progresso porque nós não queremos calar as outras vozes que se encontram em nós. Não é? Por não querer escutar as vozes que se encontram dentro de nós, acabamos querer afinar a nossa alma na voz de Deus com esse turbilhão de vozes dentro de nós, e por não escutar bem, vamos desafinar a vida, não vamos estar afinados, né? Não vamos estar, né, harmoniosamente, né, naquela vibração da qual Deus, né, soa nos nossos ouvidos. Por isso que Jesus diz, né? As ovelhas escutam a minha voz, eu chamo elas pelo meu nome e as conduzo para fora. Depois de fazê-las sair, e sair as que são suas, porque as que não são continuarão lá dentro, não porque o Senhor não as queira, mas porque nos dá a liberdade de dizer sim ou não, a querer ter esse pastor do amor na nossa frente, nos tornando seguidores e peregrinos do amor. Jesus diz, continua dizendo: eu sou a porta das ovelhas, né? Ele agora fala, né, de um outro tipo de imagem, a imagem da porta. E ele diz: todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões, mas as ovelhas não os escutaram, né? Perceba, muito embora que Cristo não tenha se encarnado, os patriarcas e os profetas conseguiram afinar os seus ouvidos à vontade de Deus. Claro que aquela realidade divina era uma realidade, não é? Tanto distante, a encarnação torna Deus no nosso meio, mas mesmo assim eles conseguiram interpretar a voz de Deus. O Evangelho diz: eles não escutaram. E Jesus diz: eu sou a porta, né? É aquele, portanto, que abre e fecha, é aquele, portanto, que nos liga. O que a porta faz, né? Abrir para termos pastagem. E Jesus conclui o Evangelho dizendo: olha, o ladrão, que tanto falei nessa passagem,
nesse momento de pregação, Jesus diz: o ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Olha, gente, eu costumo dizer, sobretudo as pessoas que são acometidas de males e de malefícios, de que essa é a missão do demônio. O demônio não sossegará enquanto na minha e na sua vida ele não nos matar, não nos roubar e não nos destruir. Por isso que precisamos ser íntimos de Deus, para não dar, ao ladrão a possibilidade de entrar em alguma parte no redil da sua família. Por isso que eu preciso ter Jesus como a porta do redil da minha casa, para que o ladrão não imagine de que é um redil abandonado e venha fazer com as ovelhas aquilo que ele quer. E qual é o objetivo do ladrão? É roubar a sua casa. Infelizmente, hoje nós vivemos pedindo pelas libertações das pessoas da nossa casa, porque em algum momento essas pessoas deram brechas para que o inimigo roubasse delas a paz, roubasse delas o amor, as matasse, as destruísse. Então eu quero colocar diante de Deus hoje, todo esse sentimento, nos deixar hoje envolver por essa palavra e dizer: Senhor, eu renuncio, porque o projeto do ladrão é esse, gente. O ladrão não sai de casa dizendo: eu vou roubar uma casa agora, não. Ele é esse projeto, ele é arquiteta. Nesses grandes roubos em casas que geralmente aparentam ser muito seguras, um ladrão vai estudar a casa, vai estudar os fios elétricos, vai estudar onde é que se encontram as câmeras, vai fazer contato. Às vezes o ladrão faz o contato até com uma pessoa que trabalha lá dentro daquela casa. Por um deslize acabamos assumindo dentro da nossa casa alguém que depois será canal para que o ladrão entre, para que ele encontre acesso fácil, para destruir, arrasar toda uma casa, toda uma família. Por isso que precisamos ser muito bem afinados nesse diapasão da boca de Deus, para não permitirem com os olhos de Deus enxergar as astúcias de Satanás. Satanás é astuto. E por que ele investe tanto na astúcia dele? Porque o objetivo dele é roubar, é matar e destruir. Mas as ovelhas que são minhas e que as conduzi para fora, Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Que bonito, Porque o Senhor nos concede a capacidade de viver ao máximo. Jesus nos concede vida total. Quantas almas encarceradas, gente, porque o demônio conseguiu atuar nelas, ou no roubo, ou na morte, ou na destruição, ou nos três. O demônio conseguiu atuar. É importante que hoje a gente se decida por nos deixar guiar por esse bom pastor, Jesus. A vida, e eu vim para dar a vida e a vida em abundância. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância, vida sem fim. E é o bonito, gente, porque quando olhamos a parábola do bom pastor, a gente fica naquela intenção de olhar a parábola do bom pastor e sempre imaginar a ovelha ferida, a ovelha perdida, o que não é o caso do evangelho aqui. A passagem da ovelha perdida é uma outra. Na verdade, quando João cita esse bom pastor, ele depois irá nos revelar de que para não ver as ovelhas feridas, se ferirá ele de amor para conceder vida em plenitude a elas. As feridas de amor assumidas pelo bom pastor é para que as ovelhas sejam inundadas de vida. Assume as feridas que deveriam ser delas, assume ele por amor, a fim de que, ou seja, na experiência desse amor, conheçam a vida e a conheçam em toda a sua potência, em toda a sua abundância, toda a sua abundância.
Por isso que as ovelhas que seguem a voz do pastor são cheias de amor. Por isso que nós que somos as ovelhas olhamos para a cruz. Quantas e quantas vezes pessoas da nossa casa não olharam para nós e disseram para nós: veja, padre, não é? Pessoas da minha casa me disseram que para que esse crucifixo, vocês adoram um Deus morto, não é? Não é essas perguntas? Só gente que quando nós ovelhas olhamos para o crucificado não vemos um Deus morto. Vemos as feridas que deveriam ser nossas ali, e por amor assumiu ele estas feridas para nos conceder vida em abundância. É muito importante, gente, para nós ovelhas contemplarmos muito a cruz de Cristo, para nós vermos até que ponto esse pastor que qualificamos de bom chega para manifestar a nós o seu amor, a nós que respondemos ao seu chamado porque nos chamou pelo nome. Jesus não me vê como uma multidão, Jesus me vê como uma pessoa que eu sou, e chamando a mim pelo nome, e eu respondendo livremente a essa chamada, coloco-me claro que como seu seguidor, porque me conduz agora. E é verdade que por algum momento, ao olhar esse pastor pendurado na cruz, não é sinal de falimento, não é sinal de morte, né? Quanto amor. Mas padre, é tão feio um homem crucificado, cheio de sangue. O que nós encontramos de feio no crucificado, se assim nós encontramos, é nosso, não é de Deus. Deus assumiu tudo aquilo para que continuássemos vivos. Para que continuássemos vivos. Eu até recordo que naquele domingo do Bom Pastor, o salmo era justamente esse, né? O Senhor é o pastor que me conduz, para as águas repousantes me encaminha. E se tiver algum perigo, né, de vida, morrerá Ele por nós, para que as promessas de águas repousantes, elas se cumpram, né? Elas se cumpram. Muito bem, esse foi o quarto domingo da Páscoa, né? O domingo do Bom Pastor. Então espero que você tenha feito aí suas anotações, né? Espero que você tenha colocado aí algumas das frases que o padre aqui citou, né? Que Deus colocou no seu coração. Vamos agora para o segundo evangelho, né? Segundo evangelho. Já está fazendo 45 minutos que nós estamos aqui falando do Bom Pastor. Vamos ter que dedicar um pouquinho mais de tempo ao segundo evangelho, né? Temos ainda 30 minutinhos para concluir a nossa formação. Eu costumo dizer, do terça-feira passado, de que no momento de formação desse, gente, ninguém vai atender celular, ninguém vai escutar quem está chamando a gente no portão, inclusive a gente não pode nem sair. É fazer a experiência de Maria. Não, eu estou aos pés de Jesus. Quando ele for embora, aí eu vou cuidar da casa, não é? Então, o segundo evangelho é o evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 12. João 14, de 1 a 12. Pega aí na sua palavra, escreva para que depois você leia. João 14, de 1 a 12. Vamos ler a palavra, não é? Desse capítulo 14 do evangelho de João. Isso o quinto domingo, que é essa semana, não é? Foi o domingo que o padre fez a homilia, domingo. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, estejais também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu:
Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conhecerias também o meu Pai. E desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheceis, Filipe? Quem me viu, viu o Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai-me, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as coisas que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que bonito, não é, essa passagem? Porque depois parece, eu queria que vocês entendessem, gente, que é uma beleza tão grande a nossa liturgia. A gente está vivenciando, eu não sei se vocês já participaram de Páscoa, em que parece que os evangelhos nenhum combina com nenhum. Mas dando essa formação na terça-feira, a gente começa a perceber a catequese continuada que tem, né? Maria Madalena que chora. Jesus foi ao encontro daquela mulher de lágrimas. Tomé que duvida, Jesus que vai ao encontro. Os discípulos de Emaús que estão acabrunhados e desanimados e desiludidos, Jesus vai ao encontro. Aí no quarto domingo Jesus disse: sabe por que eu vou ao encontro? Porque eu sou o bom pastor. O evangelho termina dizendo: eles ainda não entendiam. Aí Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Veja que bonito que se domingo passado nós celebrávamos o domingo do bom pastor, Jesus disse: eu estou conduzindo vocês ao céu. Olha só, Jesus dizendo aqui, ó: na casa de meu pai há muitas moradas, vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e levarei vocês comigo. Jesus está dizendo isso, gente. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é a primeira frase do Evangelho. A primeira frase do Evangelho diz: não se perturbe o vosso coração. Porque não é comum, gente, uma ovelha escutar o bom pastor chamando-a pelo nome e ela respondendo a ele, ter um caminho, ter uma via a ser trilhada perturbada. Quando uma ovelha que se diz de Deus se perturba, logo preciso fazer aquele belo exame de consciência para retornar o meu olhar para quem está na minha frente. Porque as minhas perturbações são frutos daquilo que eu quero enxergar. E se temos problemas, nós os temos, eu também tenho os meus. Mas eu não posso pôr os meus problemas diante dos meus olhos. Os tenho, mas vejo a quem eu estou seguindo. As perturbações, gente, elas nascem de quando os nossos problemas, de tão postos os olhos que colocamos, já não conseguimos mais enxergar a Deus. Mas se Jesus que vai à minha frente é alguém que eu consigo enxergar e perceber que estou o seguindo, os problemas serão problemas, mas não trarão ao meu coração nenhum tipo de perturbação. Eu dizia uma vez, quando eu celebrava uma missa na Shalom, no Luau das Tribos, eu dizia: se os meus olhos estiverem fitos em Jesus, a minha alma não conhecerá o naufrágio. Não é? A minha alma não conhecerá o naufrágio se os meus olhos estiverem fitos no Senhor. Ou seja, eu falava essa frase lembrando de Pedro. Quando Jesus disse: vem Pedro,
Enquanto Pedro estava com os olhos no Senhor, ele estava andando também sobre as águas. Mas tentadoramente, por um determinado momento, Pedro viu o que ele estava fazendo e sentiu medo. E pondo o medo diante de seus olhos, Pedro começa a afundar. E aí está, gente, o motivo porque eu não posso ser uma pessoa perturbada. Eu não posso ser dado ou ser dada às perturbações. Miremos no Senhor. Olhemos para aquele que domingo, no quarto domingo da Páscoa, nos colocou como nosso pastor. E se ele é o pastor que nos conduz, e se a promessa foi para águas repousantes, o porquê o meu coração não consegue repousar no pastor que me conduz para as águas repousantes? O porquê ainda vivemos tão perturbados, como se Deus não nos conduzisse? Sabe qual é o motivo? Falta de fé. Jesus diz assim: tendes fé em Deus e tendes fé em mim. Por isso, meus irmãos, que um belo exercício de quem não quer perder de vista a Jesus que vai à nossa frente é dizer sempre, como Tomé, meu Senhor e meu Deus. E continuar dizendo, eu creio, mas aumentai a minha fé. Que esse domingo, quinto da Páscoa, nos ajude a olhar para quem vai à nossa frente e digamos, meu Senhor e meu Deus. Jesus, eu creio, aumenta, Jesus, a minha fé. Aumenta, Senhor, a minha fé. Não se perturbe o vosso coração. Deus está pedindo hoje para você isso, dizendo, tendes fé. Não seja uma pessoa que não confia. O pastor diz somente a verdade. A mentira é na boca dos estranhos. Os estranhos, o estranho, portanto, a esses as ovelhas não seguem. O que é de estranho nesse ladrão é que ele diz mentira, e ninguém dá ouvido a uma pessoa mentirosa. Se Jesus está dizendo para nós, não perturbe o nosso coração, ele não iria nos pedir sentimentos que eu e você não pudéssemos conquistar. E é possível, depois, ou seja, absolvidos de quê? Da paz. Por que Jesus no segundo domingo comunicou a paz? Comunicou a paz para que nós entendêssemos o que significa a paz verdadeira. A paz verdadeira não nasce de uma bandeira branca querendo aliar-se com o inimigo, porque conscientes nós temos já em vista que iremos perder. Não. A paz que nós erguemos no nosso coração é uma paz da consciência da vitória, da serenidade frente à guerra, porque quem nos pede, quem nos concede a paz e quem nos pede para não perturbar o nosso coração é o mesmo que vai diante de nós, a nos conduzir pelo mundo à vida eterna. Aquele a quem dispensa a paz e aquele a quem nos pede para não perturbar o nosso coração é aquele que assumiu as nossas feridas a fim de nos conduzir para águas tranquilas. Foi aquele que conduziu a nós, assumindo as nossas dores e as nossas fragilidades em tudo, menos no pecado, a fim de que tivéssemos a vida e a vida em abundância. Deus seja bendito, meu irmão, né? Deus seja bendito por essa palavra, né? Aquele que nos diz não perturbe o nosso coração irá assumir tudo, né? Não é um pastor que corre, é um pastor que defende. Ele é o nosso escudo. Senhor, seja o escudo da minha casa, seja o escudo da minha família, sede o meu escudo, Senhor. Vou preparar um lugar, não é? Jesus que não nos tirou do redil para ir embora. Ele não é um mercenário, não é alguém que vai usufruir das ovelhas, fazer bem delas e depois ir embora. Não, Jesus não vai embora. Ele disse, eu vou para onde quer que eu esteja, vocês também estão. Então quantas e quantas vezes você não disse assim na sua vida, padre, parece que Deus me abandonou. Ele não pode. Deus não pode nos abandonar. Porque sabe como é que é o nome de Deus? O nome de Deus é Emanuel. Sabe o que significa Emanuel? Emanuel é a missão de Deus. E a missão de Deus é o quê? Conosco.
Então, se a missão de Deus é conosco, e se nos sentimos abandonados por Deus, temos que ter consciência onde é que nós estamos, porque Deus não nos abandona nunca. Deus, como na sua boca, como um diapasão, continua a soprar para que a nossa vida fique afinada à sua voz. E se nós não estamos conseguindo, não é porque Deus não esteja soprando nos nossos ouvidos, é porque não fizemos calar as vozes outras mentirosas, das quais nós não queremos libertar-nos. Às vezes você precisa se libertar de um amigo, de uma namorada, você precisa se libertar de uma situação, você precisa ser franco que com essa situação você não está conseguindo ser de Deus. Se o seu namoro não consegue com que você seja de Deus, deixe. É melhor entrar no reino de Deus sem um namorado do que ter um e ir para o inferno. Não? Ah não, é porque meu olho. Jesus diz, é melhor entrar no reino com um olho só do que ter os dois e ir para o inferno. Então, em outras palavras, Jesus está dizendo, é preciso nos libertar, é preciso decretar, não é? Nesse duelo, não é? Contra este ladrão que vem para matar, roubar e destruir. Nesse duelo em que nós travamos porque nós não queremos seguir. Se você está lutando hoje para ser santo, isso é um grande sinal do que você está querendo. Quando nós entregamos as armas ou nos cansamos de lutar, é sinal de que nós nos rendemos ao inimigo. Mas enquanto houver luta, mesmo que aconteça quedas, tem um grande significado isso, meu irmão, de alguém que quer seguir somente uma voz, mesmo que aconteça ainda quedas, mas porque você está lutando, não é? Isso é um sinal muito forte do Espírito de Deus lhe ajudando a superar aquilo que você precisa. Jesus hoje veio dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não são caminhos, não são verdades, não são vidas. É no singular. É um caminho, é uma verdade. É uma vida concedida e concedida em abundância para que não precisemos de outras. Quantas e quantas vezes não nos foram oferecidos atalhos, aguçando a nossa esperteza de querer tomá-los e a gente se deu mal. Quantas e quantas vezes a gente não traiu o caminho longo pelo caminho curto, se deu mal. Quantas e quantas vezes a gente não se matrimoniou com as mentiras, sabendo que não ia dar certo, provocou-se para ver até o último instante se não daria, quando você sabia que os meios corruptos sempre haverá um fim corrupto. Às vezes nós julgamos meios corruptos para um fim bom, não vai acontecer isso nunca. Quantas e quantas vezes não procuramos vidas? Eu preciso viver a minha vida. Quanta gente não diz isso? Vou para a igreja não, que eu quero mais curtir a vida. Não vou para esse negócio de escutar padre não, de escutar a pregação, de ir para a igreja não, porque eu tenho a minha vida, eu tenho que aproveitar. É quando, gente, a gente quer viver essas vidas e a gente acaba morrendo. Eu não preciso de viver as vidas para aproveitar nada. Eu aproveitarei por toda a eternidade a vida, se eu abraçar a vida que Jesus é, da qual concede em abundância. Para que aproveitar essas vidas que depois eu quero aproveitar, se elas não me concederão nada, se elas me concederão sempre sede? A vida que Jesus comunica em abundância. Então, se a tenho, não tenho necessidade de nenhuma outra. Então, no final do Evangelho, Jesus diz, vocês sabem qual é o caminho. Vocês acreditam que nesse 5º domingo da Páscoa eles ainda não sabiam? Parece com a gente. O padre fala, o padre às vezes também está ali também escutando, a gente não entende, a gente insiste, né? É difícil. Falou do bom pastor, eles não compreenderam nada. Jesus disse, mas vocês sabem o caminho. Aí o Tomé, não é, olhou, Filipe disse, Tomé disse, a gente não sabe para onde o Senhor vai, como é que a gente sabe o caminho? Meu Deus do céu. Depois o outro, Filipe, disse, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai. Jesus disse, meu Deus, eu tenho tanto tempo com vocês. A gente não consegue afinar as cordas na nossa vida ao diapasão que é Deus. Porque ou a gente faz calar as outras vozes, ou a gente decreta, não é?
libertação das situações que estão nos matando, nos destruindo, que estão nos roubando. Tem pessoas que vivem se boicotando, não é? Entrelaçadas nas mortes, nos roubos e nas destruições de Satanás, achando que vai chegar em algum lugar. Uma esperança que, se fosse em Deus, quantas coisas e milagres não teriam já acontecido. Mas nós apostamos demais nas situações que nós sabemos perfeitamente que não nos vão levar a nada. É bonito porque Jesus disse: olha, minha gente, eu e o Pai somos um. Eu dizia isso na homilia domingo, né? Eu dizia, o fato de que Jesus seja um com o Pai é muito claro. Porque se Jesus é a palavra que se fez carne, a palavra que está saindo agora nesse microfone não é do microfone. A palavra que eu estou agora fazendo com que por meio do meu hálito saia da minha boca é minha. Se alguém perguntar para vocês essa palavra, quem é que está dizendo? Você vai dizer, é Padre Fábio. Essa palavra que eu estou escutando é de quem? É do Padre Fábio que está falando. Porque a palavra que eu estou dizendo é minha. Ninguém vai escutar Padre Fábio falando e vai dizer que é um outro padre. Eu vou escutar essa voz e por meio da palavra vou saber quem é que está falando. Às vezes até você já conhece tanto a minha voz, que se colocasse para falar, você dizia, não, essa pessoa eu não estou nem vendo, mas é do Padre Fábio. Por isso que Jesus disse que ele e o Pai eram um, porque sendo ele a palavra, sai portanto de Deus sendo Deus. A palavra é Deus. Assim como a palavra que sai da minha boca, Jesus é a palavra que sai da boca do Pai. É o Filho, portanto. João diz, a palavra era Deus, estava em Deus, e a palavra se fez carne. Ou seja, se Jesus é a palavra, como é que depois Filipe diz, mostra-nos o Pai? Jesus fica abismado para dizer, mas Filipe, eu sou a palavra de Deus, e sendo palavra de Deus, sou Deus. Como é que você me pede para mostrar o Pai? Pelo contrário, vocês deviam me escutar, e como vocês estão me escutando, se não tivessem me vendo, descreveriam logo que era a voz do Padre Fábio. Ao escutar, portanto, Jesus, eles deviam dizer, é o Pai. Porque tudo aquilo que eu falei, tudo aquilo que eu cumpri, foi para cumprir a vontade daquele que me enviou. Eles não conseguem nem compreender ainda isso. E aí, minha gente, o pastor não é só bom, não. O pastor também é pacientíssimo, não é? Mirem a paciência que ele já não teve comigo e com você, não é? E aí, o Evangelho termina, não é? Dizendo, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que permanecendo em mim, realiza as suas obras. Jesus, a imagem do Pai. Então quem é o pastor? Então aquele pastor que Davi cantou no Salmo 23, atribuindo a Deus, continua sendo Deus, agora conosco, porque o nome é Emanuel, é Jesus, é Deus salva. Há essa ligação profunda, não é? É Deus que agora está no meio do seu povo, né? Cantar, portanto, nessa, conhece as suas ovelhas, chama pelo nome. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O porquê responderei a esse pastor? Porque ele é a imagem do Pai viva. Ele é o Filho, não é? No credo a gente costuma dizer que ele é consubstancial ao Pai, não é? A natureza, a mesma essência do Pai, a divindade de Jesus. Então pensamos que nesses evangelhos, né, do primeiro domingo de Maria Madalena, do segundo de Tomé, do terceiro dos discípulos de Emaús, do quarto do bom pastor e do quinto, a promessa de Jesus de preparar para nós uma morada. E aí de olharmos, né, para o bom pastor e vermos nele o caminho único do qual necessitamos, né, da verdade única da qual precisamos nos nutrir e da vida única da qual precisamos viver. É aquela dada em abundância, dada para sempre. E assim, caros irmãos e irmãs, nesses 7 minutinhos que ainda falta para terminar nossa, não é, formação, já 5 domingos da Páscoa,
Próximo terça-feira, vamos meditar o domingo, sexto da Páscoa e o dia de Pentecostes. Próxima terça-feira. Mas queria, nesse momento, escutar, vocês. Eu estou muito grato, a vocês pela participação, Tem mais de 400, 500, nas missas chega até 1000, participações, visualizações. Então, quero escutar vocês nesse momento. Vocês podem utilizar o chat, seja do Instagram, seja do YouTube, eu quero desde já, enquanto vocês vão escrevendo, eu quero avisar para vocês que depois hoje foi descoberto um fake, um perfil de Instagram que não é meu. A gente já está procurando saber, denunciando para depois desconectá-lo, ou seja. Então nós já estamos trabalhando para isso, Alguém que pegou minha foto, depois foi fazendo uma espécie de Instagram, que eu desreconheço completamente, porque tem o meu próprio, Então fiquem atentos quando vocês receberem algum tipo de convite, imediatamente façam denúncia, Não sou eu não. Muito embora que todas as ferramentas ali, de fotos, não sei nem o que é que estão colocando para lá. Quem me informou já hoje foram as irmãs diocesanas, porque também eu não estava nem sabendo. Mas queria escutar vocês sobre essa pregação da formação de hoje. O que foi que ficou, Está ali, Erivaldo, que está dizendo: obrigado, padre, pelas palavras. Antônia diz assim: Jesus não apresenta apenas uma utopia, mas convida a percorrer um caminho concreto, inspirado nos sinais que ele realizou, Então, Helenita diz: eu aproveito a vida ouvindo a palavra de Deus, Muito bem, Helenita, Cristina diz: obrigado por mais essa terça-feira, Padre Fábio, de aprofundamento, Solange diz: obrigado porque o Senhor é um Padre vivo na nossa comunidade e que nos aproxima mais de Deus, Rezem por mim, Rezem por mim, Rezem. Ana Paula diz: muito bom ouvir, o quanto Deus me ama, Ana Paula, que é lá de Santa Rita, uma grande, companheira de caminhada, irmã. Penha diz: obrigado, Padre Fábio Galdino, que bênção. Maria Zeneide diz: Padre, Deus te abençoe e te ilumine. Obrigado, Zeneide. Depois Maria de Fátima diz: maravilhosa formação. Bom é quando a gente fala, vendo essas ovelhas tudinho desejosas, de Deus. César diz: a essência do inimigo é matar, roubar e destruir. A essência de Jesus é caminho, verdade e vida. Isso mesmo, César? Confirmo isso, muito mais coisa. Janaína diz: obrigado, Padre Fábio. João Batista diz: muito bom esse momento, Deus lhe abençoe. Tantas pessoas, que estão aqui, falando, Aproveita enquanto vão subindo outras mensagens, daquilo que mais tocou. Depois você pode até colocar aí o que foi que mais tocou, o que você escreveu aí. Olha, padre, eu escrevi aqui essa coisa que eu achei mais interessante que o senhor falou foi isso. Aí você pode anotar, Então, não é isso, Padre Fábio, Jesus do nosso lado, a gente fica procurando Ele. Isso mesmo, Lenita? Penha diz: eu sempre rezo pelo Senhor, Padre. Obrigado, preciso de mais, Preciso de mais. Gisélia diz: obrigado, Padre, que eu seja sempre essa mulher virtuosa, que sejamos, homens e mulheres virtuosos. Muito bem. Zilma diz: valeu, Padre Fábio, valeu sua presença, Zilma? Deus lhe abençoe e lhe guarde. Olha, eu estou fazendo essas formações, estamos muito gratos, Padre, pela sua palavra, Reinaldo. Então, estou fazendo essas formações, mas eu peço encarecidamente, a Pascom já vai estar providenciando, não esqueçam, por caridade, que dia 23, sábado que antecede o domingo da Ascensão do Senhor, ou seja, desse sábado que vem a 8, o padre vai fazer uma live especial surpresa, Vai ter umas surpresas nessa live, você vai gostar. E eu peço encarecidamente, gente, que a gente não vai ficar gravada essa live. Quem assistir, assistir. Quem não assistiu, não assiste mais, Vai ser dia 23, às 19h30. E eu convido você a convidar também outras pessoas para estar nessa live, que vai ser muito bonito, muito importante, aquilo que o padre vai anunciar nessa live do dia 23, Ah, não, eu vou deixar porque depois ficar gravado,
Já tá Pascom aqui já sabendo que não vai deixar gravado o vídeo do dia 23, né? Não vai ficar gravado não. Quem assistir, assistiu. Quem foi passear, ninguém vai passear, não é? Ninguém pode passear, né? Então não vai. Então não vai. As missionárias diocesanas estão dizendo aqui: meu santo, vá devagar. Suas palavras são muito... Quem quer amar, responde a esse pastor. Não é? Amor literalmente. Obrigado, Padre, por cuidar sobre suas ovelhas, né? Solange diz: o que mais me tocou foi a felicidade do pastor é ver suas ovelhas que também são boas, né? É isso mesmo, Solange. Então eu vou estar aqui lendo e vou conversando. Não esqueça da live do dia 23. Live especial, live com surpresa, não é? Às 19h30, no sábado. Ninguém vai sair de casa, não é? Ninguém pode também. Inclusive porque as coisas estão até meio, né? Precisando de mais reza. Josélio disse: tem alguma coisa boa nessa quarentena é participar desses momentos com o Senhor, Padre. Estar mais perto de Deus. Não é? Muito bem, que bom que as pessoas têm se aproximado. É tão interessante, gente, eu não sei se está acontecendo com vocês, é que muita gente diz assim: Padre, eu vejo a missa hoje, participei da Semana Santa tão diferente, vendo os detalhes, que às vezes na igreja a gente se distrai muito, não consegue, não é? E eu consegui participar muito bem da Semana Santa, consegui participar muito bem da Páscoa, não é? Esse negócio de estar dentro de casa, escutando, não é, a palavra de Deus, parece que a gente fica mais atento, a gente olha mais os detalhes, a gente fica mais, não é, abraçados com não é, de realidades que a gente, tanto tempo que a gente vivenciada, e não é, e é assim, não é, eu fico agradecido também, porque é esse sentimento que eu tenho, não é esse sentimento que eu tenho. Muita gente participando muito bem, assim, dizendo: olha, Padre, que bom. E que bom, gente, é que vindo para a igreja, muitos dos nossos não vinham, e hoje da nossa, Jesus achou, né? Porque tudo Deus tem um propósito, né? E no meio dessa pandemia, né, a gente voltar a fazer aquela igreja da qual, né, Jesus quer, a igreja doméstica, a funcionar, que estava muito tempo sem funcionar, né? Sem escutar a palavra, sem, né? Então, veja só, né? Que bacana. Né? Que bacana, que a família agora voltou a essa igreja doméstica viva. Sabe qual era uma das grandes preocupações das nossas assembleias diocesanas? Era assumir a pastoral familiar, e eu acho que a pastoral familiar nunca teve tão ativa quanto hoje, porque a família hoje se reúne e é evangelizada, não é? A família hoje se reúne e é evangelizada, porque até os que estão escutando você na televisão, com um som bem alto aí, e depois eles começam a se chegar, quando menos espera, tá aí com você junto, né? E toda a família convertida, se Deus quiser. Ivete diz: Padre, foi muito gratificante, Jesus é o único caminho, temos que escutar a voz do pastor, né? Lili diz: vamos aproveitar esse momento, Padre, para fazer mais formações. Muito bem, não é? Ok, então tem muita coisa aqui, eu já vou encerrando porque é 9h em ponto, a gente tem 1 hora para começar. Aqui tem uns avisos. Amanhã é dia de Nossa Senhora de Fátima, né? Amanhã é dia de rezar o rosário, não é todo dia, mas amanhã. E amanhã tem uma programação especial, né? Ou seja, amanhã, após o terço, vai ter um documentário. Gente, esse documentário é muito bonito, né? Não saiam do Instagram ou do YouTube que diga. Amanhã, após o terço, foi um documentário que foi feito o ano retrasado, 2018. É um documentário muito recente, muito bonito, sobre Fátima e o último mistério, né? O último segredo de Fátima. Então vale a pena amanhã, depois do terço, que será transmitido às 17h30, não é isso? Pascom? 5h30? 5h30 começa o terço, de 6 horas esse documentário, que é 1 horinha, ele está sendo transmitido. Então, o que? O que é 2? É 1h20? 1h20. Então é 1h20 o documentário, não é? Então tem o terço, logo após o terço nós temos o documentário que é muito bom. Olha o tema: Fátima e o último mistério. Eu acredito que seja se tratando do último segredo de Fátima, um documentário que vale a pena. Então amanhã, né, a gente vai se ajeitar, tomar banho, colocar perfume, ficar na frente da televisão para rezar o terço, e logo em seguida a gente vai ver, não é, o filme de Fátima. Deixa para jantar depois do documentário.
Quinta-feira, a secretaria paroquial está aberta. As pessoas que dizem, padre, como é que eu faço para pagar o dízimo, dar a minha oferta? Como eu faço para ver as questões, né, da secretaria, de trâmites de batismo que estavam marcados e que precisam ser remarcados? Ou alguma coisa que eu precise falar com a secretária? Quinta-feira, a partir das 2h da tarde, a secretaria está aberta para atender quem quiser que, não é? Então, tá aí, não é? Quinta-feira aberta. A Pascom lembra que as camisas do ano eucarístico, não sei se vocês estão vendo aqui atrás, tem um banner do ano eucarístico, estão à venda apenas por R$10. Você pode adquirir sua camisa, não é? E isso, não é? O vídeo do quinto mistério, nós estamos precisando, não é? Reze um Pai Nosso e 10 Ave Marias e envie. Vocês estão vendo que todos os dias tem uma família que está participando conosco do texto, nos ajuda a rezar. Que amanhã seja a sua família, mas para isso você precisa gravar um vídeo com o seu celular na horizontal, não é? E gravar com a sua família um Pai Nosso e 10 Ave Marias. Envia para a Pascom, não é? E eles estarão aqui, não é? O quinto mistério. Então, agradecer, minha gente. Olha, nós já passamos de 3.000 inscritos. Se você estiver em casa, bata a palma bem forte agora. Eu quero escutar dessa igreja matriz suas palmas, não é? Se o povo dentro de casa essa mulher está batendo palma por quê? Está endoidando? Tá não, é a de alegria, não é? Então passamos já, nós temos, lembra que há um mês atrás, eu estava querendo que a gente chegasse a 1.000 inscritos, não é? Para a gente ter um canal no YouTube que transmitisse como a gente está fazendo agora? Pois bem, depois de um mês nós crescemos em 3.000 inscritos no nosso canal do YouTube, né? Então, tá aí, que graça, né? Então, amanhã de Nossa Senhora de Fátima, amanhã depois do texto das 5h30, teremos o documentário. E quinta-feira, a gente já sabe, não é? 5h30 da tarde, missa, e à noite, a adoração que está sendo uma bênção. Gente, tanta gente, sabe, acometida por espíritos de suicídio, do desespero, quanta gente se libertando nas adorações de quinta-feira. Você não pode faltar. Quinta-feira, às 19h30, a adoração do Santíssimo, diretamente aqui da Igreja Matriz. Bom, já estou 4 minutos de aviso, né? Tá bom. Então, quero agradecer imensamente, né? Quero finalizar esse momento de estudo, esperando que aquilo que você copiou, aquilo que você meditou, seja utilizado e aproveitado na sua oração pessoal. Reze pelo Padre e amanhã vamos assistir juntos o documentário e quinta-feira nos encontramos às 5h30 para a missa e à noite para a adoração às 19h30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, desça sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, na alegria e na paz de Deus. Vamos cantar, dar-se a cada dia, viver para amar, morrer para que o outro viva. Obrigado pela participação, nos encontramos. A cada dia viver para amar, morrer para que o outro viva. E não por mais barreiras entre eu e você, um dom quero ser pra ti. Dar-se a cada dia, Mônica, viver para quem? Eu sou o Victor Salero, o produtor. Fátima não se resume a umas aparições que aconteceram há mais de um século. Esta história de Fátima não é uma história do acaso. Esta história de Fátima é uma relação causa e efeito. E que tem uma história ao nível mundial e tem uma história de 3 personagens fascinantes. Me fala por que você quer fazer esse filme. Para mim, a chave está nas mensagens da Virgem aos pastorinhos e as consequências disso, se estas não forem postas em prática. Durante a Guerra Fria, tínhamos um autêntico medo e perigo de outra guerra mundial. Deus quer nos salvar de nossos erros e por isso nos envia a Virgem. Aliaga não pediu perdão ao Papa. Você tinha que ter morrido. Me explica o terceiro segredo de Fátima.
Quando rezamos, mudamos o rumo da história. Assim, de repente, a queda da União Soviética quase como um milagre. O Estado Islâmico está assaltando igrejas, destruindo templos no Iraque, na Síria. Devemos, pois, rezar a Maria. No final, meu imaculado coração triunfará. Não sabemos a data precisa, mas estamos convictos de que chegará. Fátima, o último mistério.